Oiê, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu trouxe um vídeo que é bem famoso por aí nas interwebs, nesse início de ano, que é os livros que eu mais gostei em 2024. Os 10 livros que eu mais gostei. Então assim, 2024 foi um ano bem conturbado para leitura, no meu caso. Eu tive muita reviravolta assim na vida pessoal mesmo, e sempre que eu não tô num momento muito bom, isso acaba afetando a minha leitura, a minha qualidade de leitura, principalmente, né? Porque isso é mais importante do que a quantidade. Então eu não li tanto assim em 2024, mas eu li mais de 10 livros com certeza. Eu li mais ou menos uns 15 livros em 2024. Então, entre esses, eu selecionei aqui os que eu achei melhores, os que eu dei de 4 estrelas pra cima. Eu acho que não tem nessa lista nenhum livro de 3 estrelas. E eu não fiz uma... Eu tô olhando pra baixo porque aqui tem a minha lista. Eu não fiz uma seleção, assim, do melhor pro pior ou do pior pra melhor, porque todos os que estão nessa lista são bons. Todos eu gostei. Então, eu não tenho, assim, uma preferência, né, em ordem específica. Mas eu tenho ali aqueles primeiros que eu lembrei, sabe? Mas antes de mais nada, eu quero deixar um recado que é: não se compare comigo, assim. Não compare a sua lista com a minha lista, sabe? Às vezes você só leu 1 ou 2 ou 3, ou você nem leu porque não conseguia, seja por um motivo que for, emocional, financeiro, não sei, sabe? Às vezes acontece e a gente lê pouco, ou às vezes passa o ano inteiro sem ler, sem conseguir terminar um livro e, sabe, tudo bem. Eu acho que é muito importante a gente não se comparar com os outros, sabe? Eu sou professora de português, eu sou formada em letras, eu tenho hábito de leitura desde muito novinha, então sempre, a vida inteira, eu tive o costume de ler pelo menos um livro por mês. Isso já é um hábito, né? Então, assim, não se compare comigo. Sendo isso bem estabelecido de início. Então, eu tinha até, assim... Quando eu olhei pra cá, eu nem percebi que era Young Adult, sendo sincero. Porque esse gênero é bem característico, né? As capas geralmente são ali, você consegue perceber. Mas eu não percebi. E depois que eu terminei de ler, eu fui ver que ele era bem famoso no TikTok. Então, livros bem famosos no TikTok, né, ali 99% das vezes são Young Adult. Então, esse livro vai contar ali a história de uma família rica e adolescentes ali dessa família. Eles são todos primos, todos relacionados entre si. Só um que é meio que um de fora, assim, meio que um agregado, mas que acaba se tornando família também. O livro todo vai narrando, assim, a relação entre eles, entre esses primos, a relação deles também com a família. Eu acho que uma das coisas mais legais desse livro é que ele traz esses problemas, assim, daquela família elitizada, né, rica e tal, aquela família que tem uma tradição e tal, americana, né, e como isso entra em conflito com os jovens daquela família, né, que são os adolescentes, e que tem que carregar ali aquela tradição, aquelas expectativas, que eles têm que ser de um certo jeito e tal, terem certas profissões, enfim, já tem toda a vida delineada ali pra eles. Então é bem interessante ver como os jovens vão lidando com isso, né? Como eles deixam isso às vezes afetar também a relação entre eles. E eu achei um romance Young Adult bem diferente do normal que a gente costuma ver por aí. Tem uma grande reviravolta ali, um grande plot twist que você talvez fique chocado. Talvez não muito se você tiver mais experiência com cinema do que eu. Eu já tive essa mesma experiência no cinema antes, né, que acontece nesse livro. E mesmo assim eu fiquei chocada. Então, eu acho que ela fez um excelente trabalho. É um livro bem, assim, com ar de mistério. Tem alguma coisa acontecendo com a personagem, você não sabe exatamente o que é. Enfim, eu achei ótimo. Indo pro 9º livro da lista, O Mágico de Oz, um clássico. Eu li por causa do filme Wicked, que, assim, eu queria ter um pouco de contexto, né? Como eu nunca tinha visto a peça Wicked, não sabia nada sobre, e eu também nunca tive muito contato com o Mágico de Oz, eu resolvi ler a história pra então pegar um pouco ali daquele background, porque pra quem não sabe, Wicked é um musical baseado no Mágico de Oz, é como se fosse um spin-off, uma história originada, né? Então eu gostei muito do livro do Mágico de Oz, como eu já sabia que eu ia gostar. É uma história, enfim, um clássico infanto-juvenil, é muito comparado com Alice no País das Maravilhas. Eu queria muito ter conseguido trazer uma resenha, acabei não
conseguindo por conta de tantas reviravoltas, mas quem sabe no futuro eu traga. E super vale a pena, caso você esteja interessado em ler O Mágico de Oz. Eu acho que vale a pena, mesmo que você já seja, né, ao contrário de mim, bem familiarizado com os filmes e tudo mais. Eu acho que ainda assim vale a pena. O oitavo da lista é O Mochileiro das Galáxias, do Douglas Adams. Bem, o Guia do Mochileiro... Acho que eu falei errado o nome. Enfim, o Guia do Mochileiro das Galáxias foi um livro que eu comecei a ler sem ideia nenhuma do que se tratava, e o que é bem raro para um livro, né? Geralmente você lê a sinopse e pensa, ok, vou ler, ou então não vou ler. Eu não sabia nada sobre esse livro, assim, nada mesmo. Só coisas que rondam a internet, né? Tipo, o Dia da Toalha, o número 42, e todo mundo falando que esse é um livro muito... É um livro muito querido pelos nerds, pela comunidade nerd por aí, mas eu não sabia do que se tratava. E quando eu vi que o Douglas Adams participou um pouquinho de Doctor Who, aí já me entusiasmou. Aí já me entusiasmou, porque Doctor Who é uma das minhas séries favoritas. Então, o Guia da Mochileiro das Galáxias é uma história muito louca sobre um cara que perde uma casa. Certo dia ele chega e estão demolindo a casa dele e ele fica devastado com aquilo, né? Afinal, não é comum você chegar um dia e estarem demolindo sua casa. E ele se deita ali no asfalto, fala que não vão demolir e tal, não sei o quê. Até que chega um ser aí, um colega, e fala que ele precisa encontrar com ele urgente num bar. E ele então vai até lá, vai até o bar, e lá esse homem se revela um alienígena. E fala que, assim como eles estavam demolindo, né, a casa do personagem, na galáxia está acontecendo aí uma obra que vão construir uma via e que vão demolir também a Terra, porque a Terra está ali no meio do caminho daquela via. E essa é a mesma situação que o personagem estava passando com a casa dele, né? Estava sendo demolida exatamente pelo mesmo motivo, para uma construção ali de uma via. Enfim, essa proposta inicial, que já é bem engraçada, já arranca uma risada aí do leitor. E todo o livro se mantém assim. Então, eu achei que valeu muito a pena a leitura, porque me arrancou muita risada. E, com certeza, teve muitas coisas que eu deixei passar, muitas referências, assim, muito nerds, aquele nerd raiz, aquele nerd físico, sei lá, astrônomo, enfim, uma coisa ali que só esse tipo de pessoa vai pegar, sabe? Aquele fã raiz de The Big Bang Theory. Talvez essa pessoa pegue aquela referência, mas eu não sou esse tipo. Bem, o sétimo livro da minha lista é um livro do Stephen King, graças a Deus. Ano passado eu consegui iniciar então no mundo do Stephen King, que era um projeto que, nossa, há muito tempo na minha vida eu queria começar a ler Stephen King. E comecei por Dryland, que não é um dos mais famosos, um dos mais conhecidos ou comentados, mas por algum motivo aí foi o que eu comecei. A narrativa em si não tem nada de extraordinário, você basicamente vai acompanhar a vida do personagem principal, que começou a trabalhar ali num parque de diversões. E ele tem ali então seus amigos que trabalham com ele e tudo mais. E começam a acontecer certos eventos misteriosos ali naquele parque. É mais um mistério, um suspense do que um terror. Nesse contexto em que não tem nada de, oh meu Deus, acontecendo, a escrita do autor realmente faz muita diferença. Ele conseguiu me manter interessada numa história em que não tinha quase nada acontecendo. Então, parabéns, Stephen King. O sexto livro da minha lista, já chegando então nos primeiros, é um livro que eu gostei bastante, bem diferente do que eu costumo ler, que é Quem Me Dera Ser Onda, do Manuel Rui. Quem Me Dera Ser Onda é o mais curtinho dessa lista e eu acho que ele lembra um pouco a Evolução dos Bichos, principalmente se você for ler pela capa, mas a narrativa assim é bem diferente. A gente vai ter então um pai de família que ele adota aí um porquinho. Há muito contragosto do administrador ali, o síndico do prédio. E ele então leva esse porquinho para a família com o objetivo de alimentá-lo. E um dia ele vira a ser uma refeição para que eles pudessem então deixar de comer o peixe ali que eles comiam todo dia. Mas ele não contava que os seus filhos iam se apegar por aquele porquinho. E enfim, aquele porquinho ele vai gerar muita intriga e muitas aventuras. E o mais interessante, assim, né, desse livro, se você ler sem um contexto, talvez você fique um pouco perdido. Mas esse livro é associado à história de Angola, na verdade, pós-independência da Angola, né, após ali a Revolução dos Cravos. Então,
em que a Angola ficou dominada por um certo conflito ali de poder, né? Após essa independência, houve esse conflito ali entre certos partidos, então a história vai então ser como uma metáfora para isso. É uma leitura que vale super a pena caso você esteja querendo ler algo aí curtinho, diferente do habitual, algo sobre a história de um outro país, né? Algo que faça referência, então com certeza recomendo. Já indo pro quinto livro dessa lista, é um livro que tá aqui no canal, que é A Biblioteca dos Sonhos Secretos, de Michiko Aoyama. Foi uma leitura que eu fiz bem no início do ano, eu lembro que eu tava passando por um momento muito complicado. Eu precisava muito ter algo assim pra distrair minha mente. E A Biblioteca dos Sonhos Secretos foi esse livro que conseguiu me fazer alcançar esse objetivo, ao mesmo tempo que me trouxe várias reflexões, assim, que eu acho que é sempre muito gostoso de você fazer no início do ano, né? Refletir sobre a vida, sobre os seus valores, sobre o que você está priorizando, né? Por que você tem tanta ansiedade? O quarto livro da minha lista é O Admirável Mundo Novo. Nesse livro a gente vai ter uma sociedade distópica / utópica, dependendo do seu ponto de vista, em que a sociedade é perfeita, basicamente ninguém mais fica triste, ninguém mais envelhece, ninguém mais fica doente. Se você tiver qualquer frustração, você basta tomar um soma, uma pílulazinha e, enfim, uma droga que te faz sentir bem, se sentir feliz. Isso aqui também é uma sociedade em que as pessoas são condicionadas para assumirem as suas funções, seus cargos, né? Então, desde que a criança ali nasce, ela é condicionada a assumir o papel que ela vai assumir profissionalmente no futuro. Então, se ela vai ser uma professora, ela vai ser condicionada geneticamente para assumir o papel de professor. E, claro, né, obviamente isso é péssimo, porque as pessoas que vão assumir os cargos de menos prestígio são as pessoas que recebem menos investimento genético, digamos assim, enquanto as pessoas que vão assumir cargos de alto prestígio recebem mais investimento. É um livro que vai te fazer refletir sobre diversas questões. Não é uma leitura fácil, mas com certeza vale a pena você fazer pelo menos uma vez na vida. Bem, o terceiro livro que eu mais gostei foi A Grande Magia, da Elizabeth Gilbert. A Elizabeth Gilbert é autora de Comer, Rezar e Amar, que é uma obra que ficou muito famosa aí por causa do filme. E ela dá diversas palestras, fala, escreve muito sobre criatividade. E apesar de eu nunca ter lido um livro dela de romance, assim, uma ficção, eu sempre tô lendo artigos ou então, como esse livro, né, sobre criatividade, assistindo palestras dela. Então esse livro, né, A Grande Magia, fala muito sobre criatividade, sobre como você pode ser mais criativo, para caso você também, assim como eu, esteja buscando exercer a criatividade no seu dia a dia, seja na área das artes ou na sua profissão mesmo, né? Seja ela qual for, todas as profissões exercem criatividade, ou na sua vida pessoal também. Então, com certeza, acho que uma leitura obrigatória para os criativos por aí. Minha segunda leitura favorita do ano foi mais um clássico, mais uma fantasia, que é O Hobbit, do Tolkien. Bem, O Hobbit não é também nenhuma novidade para ninguém. É uma história que eu simplesmente amo e parece que foi escrita para mim. Só não digo que foi por mim, porque seria muita arrogância, mas que parece que foi escrita para mim, parece, porque eu me identifico muito com o Hobbitzinho, né, o protagonista, que é o Bilbo. Eu me identifico muito com o mundo em que ele vive. Eu gosto muito da forma como o mundo foi construído. E se eu pudesse, eu entrava no livro do Hobbit e ficava lá pra sempre, porque é fantástico. É simplesmente meu favorito de todos os que eu já li em fantasia. E eu amei, então, acompanhar a jornada do Bilbo. Eu não tinha assistido, ainda não assisti, aliás, o filme do Hobbit inteiro. Eu fui ao cinema na época que ele estreou, até com a minha família, mas eu era muito novinha na época e nem me liguei muito no filme. E então, assim, eu sabia da história do Hobbit, mais ou menos, mas eu nunca tinha tido contato com a obra na íntegra, seja no audiovisual ou no texto original. Então, eu estava ansiosa para ter essa experiência e finalmente eu tive. E eu adentrei o mundo do Senhor dos Anéis, finalmente, com essa leitura. E eu pretendo ainda esse ano ler a obra do Senhor dos Anéis mesmo, né? O primeiro livro do Senhor dos Anéis. E para finalizar esse vídeo, o primeiro livro que eu mais gostei, ou pelo menos o que eu lembrei, assim, e primeiro, é Piranesi, da Susanna Clarke. Piranesi é um livro que te surpreende do início ao fim. No início você não entende o que está acontecendo, no meio você pode continuar sem entender,
no fim tudo faz sentido. E você simplesmente fica, sabe, aquele sentimento, uau, que livro bom. E eu lembro que quando eu peguei esse livro foi um grande problema, porque eu tinha que fazer outras coisas, né, na vida, né, como a gente geralmente precisa fazer. E eu não queria simplesmente largar o livro, eu queria ler e continuar lendo e, sabe, chegar ao fim, enfim, não fazer mais nada. Então eu amo quando o livro me dá essa sensação de imersão, tão imersa que você não quer fazer mais nada, quer ficar só lendo. E eu acho que o mundo ali que a Susanna Clarke criou, aquela narrativa é tão singular, você não consegue falar se esse livro é uma fantasia, se é uma ficção científica. Eu, pelo menos, não consigo. Eu acho que é os dois. E é uma história, assim, que eu nunca vi igual. Nunca vi igual. Então, parabéns, Susanna Clarke, você me surpreendeu. E com certeza eu vou querer ler mais livros dessa autora. Piranesi também tem resenha aqui no canal, foi uma das resenhas que eu fiz no ano passado. Vou deixar o link das resenhas aqui na descrição do vídeo ou aqui no card em cima. Enfim, de algum jeito você vai achar essas resenhas. E por hoje é só. Se você chegou até aqui, por favor, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Me diz quais livros você leu em 2024 que você mais gostou, ou então os que você quer ler em 2025. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!